Antes de você abrir a boca numa reunião, numa entrevista, numa conversa importante, a decisão sobre você já foi tomada. 7 segundos. É tudo que o cérebro humano precisa para catalogar alguém como confiante ou inseguro, capaz ou descuidado, relevante ou irrelevante. Não é julgamento superficial, é neurologia. E os estoicos sabiam disso 2000 anos antes da ciência confirmar. Ao final deste vídeo, você vai entender por que sua postura, sua presença e seu autocuidado não são questão de vaidade, são a linguagem mais poderosa que você possui, e vai saber exatamente o que mudar para nunca mais começar uma interação importante remando contra a maré. Fique até a lição 7, é onde a maioria das pessoas finalmente entende o que estava fazendo de errado o tempo todo. Lição 1. O mundo não tem paciência para descobrir quem você é. Imagine 2 homens entrando no mesmo elevador corporativo. O primeiro tem o currículo mais impressionante da sala, 15 anos de experiência, MBA internacional, resultados comprovados, mas ele entra com os ombros caídos, camisa levemente amassada, olhar que desvia antes mesmo de encontrar o de alguém. O segundo tem metade da experiência, mas entra de forma diferente. Coluna ereta, olhar que não foge, uma presença que ocupa o espaço sem pedir desculpa por isso. Antes de qualquer palavra ser dita, antes de qualquer currículo ser lido, quem você acha que o CEO no elevador vai querer conhecer melhor? Essa cena acontece todos os dias em escritórios, reuniões, entrevistas, encontros, e a maioria das pessoas perde esse momento invisível sem perceber que ele existiu. Marco Aurélio entendia isso de forma que muitos de seus biógrafos ignoram. Ele não apenas escrevia sobre virtude interna, ele aparecia como imperador, como filósofo, como líder. Sua presença física era deliberada, não por vaidade, mas porque entendia que liderar exige ser visto como alguém que merece ser seguido. A verdade que ninguém quer ouvir é simples. O mundo não tem tempo para investigar sua essência. As oportunidades vão para quem se apresenta pronto para recebê-las. E apresentar-se pronto não é sobre ser perfeito, é sobre comunicar através de cada detalhe físico que você se respeita o suficiente para aparecer inteiro. Daqui a pouco vamos falar sobre o mecanismo neurológico que está por trás disso e como mudar sua postura literalmente muda sua química cerebral. Não pula essa parte. Lição 2. Você está ensinando às pessoas como te tratar. Pense numa pessoa que você conhece, real, ou alguém que você imaginou, que entra em qualquer lugar e é tratada com respeito imediato. Não porque é famosa, não porque é a mais rica, mas porque algo na forma como ela se porta comunica: eu me valorizo. Agora pense na outra pessoa, igualmente inteligente, igualmente capaz, mas que parece sempre precisar provar algo, que explica demais, justifica demais, pede desculpas antes de começar a falar. A diferença raramente está nas habilidades, está na mensagem silenciosa que cada uma transmite sobre si mesma. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos filósofos mais respeitados de Roma, escreveu algo que parece simples, até você entender o peso real. Primeiro, decida que tipo de homem você quer ser. Então faça o que precisa ser feito. Ele não estava falando apenas de filosofia, estava falando de postura, de presença, da decisão consciente de se apresentar ao mundo como alguém que tem valor antes que qualquer outra pessoa confirme isso. Quando você cuida de como se apresenta, quando sua aparência comunica disciplina, atenção e respeito próprio, você não está sendo superficial, você está ensinando ao mundo como te tratar. E o mundo quase invariavelmente segue esse ensinamento. Se essa segunda lição tocou em algo real para você, se você reconheceu nela um padrão que quer mudar, toca no like agora. Não é favor para mim, é você dizendo ao algoritmo que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas que estão exatamente onde você estava antes de assistir isso. Lição 3. Negligência externa reflete caos interno. Existe uma história fictícia que ilustra melhor do que qualquer argumento. Rafael tem 34 anos, é gerente de projetos numa empresa de médio porte, competente, criativo, dedicado,
Mas toda segunda-feira, ele chega na reunião semanal com a aparência de alguém que acordou 10 minutos antes, o que frequentemente é verdade. Ele atribui isso a uma agenda pesada, à falta de tempo, ao fato de que todo mundo já me conhece aqui. O que Rafael não percebe é que cada semana que chega assim, ele está reforçando uma percepção não de alguém ocupado e produtivo, de alguém que não tem controle sobre sua própria rotina. E quando a promoção que ele esperava foi para um colega com menos experiência, mas mais presença, Rafael ficou sem entender o motivo. Os estoicos tinham um conceito que chamavam de katekon, o dever apropriado. A ideia de que cada rol que ocupamos na vida exige uma expressão adequada desse rol. Pai, líder, amigo, profissional, cada um tem uma forma de se apresentar que honra a função. Negligenciar a aparência raramente é apenas sobre a aparência. Quase sempre é o sintoma visível de uma luta maior com organização, prioridade e respeito próprio. A boa notícia, o mesmo ciclo funciona no sentido contrário. Quando você começa a cuidar do externo com consciência, quando você decide como vai se apresentar antes de sair de casa, você está praticando disciplina. E disciplina praticada em um domínio tende a se espalhar para outros. Não é coincidência que pessoas que desenvolvem rotinas matinais de cuidado pessoal frequentemente relatam melhora em produtividade, foco e clareza de decisão. O externo organizado ajuda a organizar o interno, mas alguém precisa dar o primeiro passo, e você não pode esperar o interno se organizar magicamente antes de começar. Lição 4. Sua aparência é uma arma na competição. Use ela. 2 candidatos, mesma vaga, qualificações praticamente idênticas. Ana e Beatriz chegam para a entrevista na mesma tarde. Ana passou 20 minutos extra naquela manhã para escolher a roupa certa, garantindo que estava apresentável, verificando detalhes que a maioria ignora. Ela não estava sendo vaidosa, estava se preparando para competir. Beatriz foi de qualquer jeito. Eles vão me contratar pelo que sei, não pelo que visto. Você já sabe o resultado. E o mais revelador, a entrevistadora não conseguiu nomear por que preferiu Ana, disse apenas que ela passou mais confiança. Isso não é injusto, é como a mente humana funciona, e os estoicos entendiam que reclamar da realidade não muda a realidade. Sêneca escreveu: não é o que te acontece que importa, é como você responde. A resposta inteligente não é ignorar como o mundo funciona, é entender o jogo e jogar melhor. Você pode ter o melhor argumento do mundo, mas se sua aparência está comunicando descuido antes de você falar, você está começando com uma desvantagem que não precisa existir. Pessoas que alcançam posições de influência raramente são as mais talentosas em termos absolutos, são as que não deixam nenhuma dimensão do sucesso ao acaso, incluindo a imagem. E na próxima lição, vamos entrar na neurociência disso. Por que vestir-se bem literalmente muda como seu cérebro performa? Isso vai surpreender você. Lição 5. Sua roupa muda sua química cerebral. Em 2012, pesquisadores da Northwestern University publicaram um estudo que ficou conhecido como Enclothed Cognition, cognição vestida. O que eles descobriram foi perturbador na sua simplicidade. As roupas que usamos afetam diretamente nossos processos cognitivos e emocionais, não apenas como os outros nos veem, como nós mesmos pensamos e agimos. Participantes que vestiram jaleco de médico antes de realizar testes de atenção e precisão tiveram desempenho significativamente melhor do que os que realizaram os mesmos testes sem o jaleco. Mesmo que os testes eram idênticos, a diferença era o que o jaleco significava para o cérebro. O simbolismo da roupa ativava um estado mental associado àquele rol. Os estoicos não tinham esse vocabulário neurocientífico, mas Marco Aurélio escrevia sobre a importância de se colocar num estado de readiness, prontidão, antes de cada dia. Uma das formas que ele praticava isso era através da preparação deliberada para como se apresentaria. Na prática, isso significa que quando você veste algo que comunica cuidado e competência, mesmo que esteja sozinho, mesmo que ninguém vá ver, seu cérebro recebe o sinal de que você está pronto para agir nesse nível. Quando você se apresenta de qualquer jeito, mesmo que seja só para uma reunião rápida, seu cérebro recebe o sinal correspondente. Atletas de alto nível entendem isso instintivamente.
rituais de preparação, uniformes específicos, formas de se apresentar antes da competição. Tudo isso existe para criar um estado mental, não apenas uma aparência. Sua vida é uma competição, e sua aparência é parte da preparação. Lição 6. Pequenas mudanças, grandes transformações. Aqui está a mentira mais confortável que você conta para si mesmo sobre isso. Quando eu tiver mais tempo, eu me cuido melhor. Quando eu tiver mais dinheiro, vou investir na minha imagem. Quando eu perder peso, vou me preocupar com roupa. Carlos acreditava nisso. 41 anos, analista financeiro, esperando o momento certo para se cuidar de verdade. Enquanto esperava, perdeu 3 promoções para pessoas que ele sabia que eram menos competentes. Num dia específico, depois de uma reunião onde foi literalmente ignorado pelo CEO, enquanto um colega com metade da sua experiência conduzia a conversa, Carlos parou no banheiro da empresa e se olhou no espelho com honestidade brutal.